facetas em resina, no decorrer do tempo a gente vai refinando as técnicas. Então, a gente sente a necessidade de ferramentas específicas. Por exemplo, eu mandei fazer essa espátula, que tá vendo que ela é como se fosse uma condensadora, ó, de condensar mesmo a resina. Eu gosto de usar essa ponta quando eu coloco a matriz de poliéster nas interproximais, por exemplo, eu consigo, ó, adaptar. Então, eu vou adaptando ela também. E quando eu quero construir alguns mamelos, então eu faço a compactação e já vou definindo os mamelos. Essa espátula é uma espátula bem útil, tá? A ponta, ó, a outra ponta dela é uma ponta extremamente fina, o que é muito legal. Por quê? Porque essa ponta fina, ela me permite colocar pequenos pigmentos, né? Seja entre os mamelos, fazer aquela contrapalescência, consigo colocar pigmento azul, pigmento branco, consigo tirar, às vezes, algum excessinho que fica na região da gengiva, embaixo da gengiva, consigo delimitar melhor alguma área, porque a ponta dela é extremamente fina, mais fina que uma sonda clínica, tá? Então, essa espátula é uma espátula coringa, facilita muito no dia a dia. Essa outra espátula, ela é parecida com aquela da Indusbelo, tá? Porém, a diferença, quando eu mandei confeccionar essa, né, eu quis trazer parecido com a proposta da Indusbelo, porém, a Indusbelo ela tem uma bolinha na ponta. Essa, ela é como se fosse uma colherzinha, então o corpinho dela já é maior. O que faz com que eu consiga condensar, compactar e uniformizar a resina de uma forma mais fácil. Então, ó, por exemplo, quando eu quero compactar a resina e trazer, ela é fantástica, porque ela é super rígida, tá? Quando eu preciso também, ó, adaptar e desenvolver essa região de área de sombra, ela também encaixa perfeitamente. Tá? Então, essa é uma ponta que eu acho indispensável para se ter também na confecção de resina. Essa daqui eu fiz, na verdade, eu imitei a ponta da Quinelato, porque a Quinelato o valor é bem mais alto. E a da Supremo, ela, por ela ser mais fina e mais maleável, tá sendo a minha espátula coringa de preferência, e eu acho que vai facilitar muito aí no dia a dia de vocês, porque essa espátula é uma espátula fantástica para todas as classes, tá? Classe 5, classe 3, classe 4, classe 2, tá? E é legal também porque eu consigo colocar o fio retrator com ela. Ela é tão fina que eu consigo entrar, ó, e eu consigo adaptar bem o fio perfeitamente, sem machucar o periodonto. E essa, que ela é uma espátula também simples, só que ela é mais rígida. A pontinha dela aqui, peraí. Ó. Ela é uma espátula mais rígida. Então, ela é fina, bem fina, só que ela não tem tanta flexibilidade. Eu gosto de espátulas rígidas quando eu tenho uma resina muito mais dura. Por exemplo, aquelas resinas da Tokuyama. Então, eu consigo condensar resinas mais duras na camada de esmalte também, tá? Fazendo a compactação. Essas espátulas duras, elas também facilitam, tá? Pra gente compactar, pra gente acrescentar a resina. Então, basicamente, Georgia, qual você usa no seu dia a dia? Eu uso basicamente essas duas espátulas. Então, o legal, vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Peraí. Como ela é fina. Então, basicamente, todos os meus casos, eu utilizo essas duas espátulas. Quando eu preciso utilizar alguma outra técnica, eu acrescento essa daqui. Tá? Então, às vezes eu uso essas 3 espátulas. Então, gente, não precisa ter essa infinidade de espátulas. Vocês viram que cada ponta de espátula, ela tem o seu propósito.
E esse propósito, ele é importante quando a gente entende a confecção do zero, o passo a passo.